Olá, gente. Aqui é Paulo Thiago Fernandes Dias, advogado, professor universitário, pesquisador e agora youtuber. Eu falo diretamente do canal Informar Direito para tratar de um tema muito relevante que costuma ser objeto de debate, tanto em sala de aula, quanto também em debates, mesas de bares, etc. Tá? Que é justamente saber qual é, de fato, o papel de um juiz ou de uma juíza no direito ou no campo do processo penal. Tá? Como que se deve portar uma pessoa que exerce a magistratura em se tratando, especialmente aqui, que é o objeto da nossa fala, de uma causa, né, um debate no campo do processo penal. Antes de começarmos, por gentileza, se não for muito, dê aquele like, compartilhe com as pessoas do seu convívio, tá? E vá compartilhando e vá também comentando aqui no nossa caixa de diálogo, eventualmente, se você quiser sugerir alguma pauta que esteja ao meu alcance, para que a gente possa trabalhar com vocês aqui da melhor maneira possível, tá? Dê essa força para a gente. Voltando à questão de qual seria o papel do juiz, esse tema para mim é muito interessante, porque quando eu era criança, especialmente ali no início dos anos 90, e passava na TV Globo um seriado chamado Justiça Final. Do inglês, se não me falha a memória, seria Dark Justice, né? Ou seja, então uma tradução que se fez para o português foi de Justiça Final. Esse seriado, ele retratava as aventuras jurídicas e arbitrárias do seu personagem principal, que era o juiz Nicholas Marshall. Ele, durante o dia, atuava como magistrado e, à noite, quando ele não conseguia, né, condenar alguém, ele saía daquela posição de magistrado e se convertia num justiceiro. Então, ele passava a um papel de uma espécie de Batman ali da caipira, né, um Batman meio do interiorano. Então, ele soltava ali os cabelos, ele era cabeludo, pegava sua moto muito invocada, uma Harley Davidson ali, e saía, né, atrás de provas para condenar a pessoa. No primeiro ato, como geralmente costumava iniciar a série, em que não se dava, né, a condenação, ele batia o martelo e falava absolvido, né, o declarado inocente, e avisava ao réu: a justiça pode ser cega, mas ela enxerga no escuro. E aí, após as suas aventuras como, entre aspas, Batman, ele, tempos depois, ele mesmo voltava como juiz e aí condenava, né? Declarava a pessoa culpada e aí soltava o seu bordão para encerrar a série com chave de ouro, né? A justiça pode ser cega, mas ela enxerga no escuro. E, obviamente, que tudo que se tinha ali era tudo, né, menos justiça, né? Afinal de contas, era uma pessoa que concentrava funções jurídicas e extrajudiciais, né? Afinal de contas, ele quebrava todas as regras possíveis a partir do momento em que ele mesmo, né, ia atrás de, entre aspas, provas, evidências, sem cumprir com o ordenamento jurídico, portanto, uma figura autoritária e também criminosa na sua atuação. E mesmo assim, sabendo disso, ele voltava a exercer a função de magistrado contra a pessoa que ele perseguia às escondidas. Por que eu estou trazendo isso? Porque ainda se tem uma mentalidade um tanto quanto infantilizada de que a pessoa que ocupa, né, a função de juiz ou de juíza no processo penal, ela deva ser aquela pessoa interessada na condenação. Ela deva ser um agente de segurança pública. Ela deva ser alinhada ao Ministério Público. Bom, isso é altamente problemático. Primeiro, vamos falar da questão da segurança pública. O Poder Judiciário, ele é um órgão da segurança pública? A Constituição deixa bem explícito que não. Então, quando você tem na Constituição o elenco, né, daqueles que integram a segurança pública, percebam que o Judiciário vem num capítulo à parte seguinte, o que também acontece com o Ministério Público. Da mesma forma, não se pode restringir o papel constitucional do Ministério Público a um mero acusador formal. O Ministério Público, inclusive, ele tem prerrogativas, ele tem atribuições que transcendem o papel de mero acusador. Ele pode, inclusive, pedir
arquivamento de peças de investigação. O Ministério Público pode pedir absolvição da pessoa quando ele entende, né? E assim deva ser até mesmo uma postura honesta por parte do integrante da carreira, como também, né, até embora seja raro, o Ministério Público pode também impetrar habeas corpus em favor de certas pessoas também, tá? Quando ele se deparar com hipóteses de prisões ilegais, dentre outras questões. Então, veja, nem o mesmo o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, está fechado com a pretensão acusatória. O magistrado ou a magistrada é que jamais também poderia se tratar, se vincular a tal pretensão. Afinal de contas, como se sabe, e aqui puxando um pouco dos ensinamentos do Luigi Ferraioli, em democracias substanciais, tanto a decisão que absolve quanto a decisão que condena são dotadas de legitimidade. Não existe um peso, não existe uma busca principal ou obcecada pela condenação. Não. O processo penal ele se destina, né, se dedica à solução da causa penal, que pode levar a uma absolvição, e isso sim está muito bem acobertado pelo nosso direito constitucional dentro de uma perspectiva democrática de processo penal. O juiz, complementando, o juiz não é parte no processo penal. Porque se o juiz ou a juíza fosse parte, ele jamais exigiríamos que essa pessoa fosse imparcial. Porque a imparcialidade não é um atributo de quem tem interesse na causa. Portanto, quando exigimos que aquela pessoa que ocupa a carreira da magistratura atue com imparcialidade, estamos dizendo que você não pode ter interesses outros no processo que não seja a de mediar esse conflito, por meio da proteção de direitos fundamentais, garantindo que as partes sejam devidamente respeitadas e que seus procuradores e também a própria vítima tenham os seus direitos, a sua dignidade devidamente respeitados. Então, o papel do juiz é muito nobre. Logo, eu fico bastante incomodado quando eu percebo que há muita distorção e o imaginário popular, e até mesmo dentro de pessoas da própria carreira da magistratura, não conseguem perceber isso. Tá? E querem mais poder, querem, na verdade, não seguir limites. Mas a própria ideia de Constituição é uma ideia de imposição de limites. O professor Lênio gosta de utilizar uma expressão muito interessante. A Constituição constitui a ação dos agentes políticos, dentre os quais aquelas pessoas que exercem a carreira da magistratura. Então, é interessante que se tenha isso em mente. Juízes não podem ser heróis. Juízas não podem ser justiceiras. Juízes e juízes não podem estar vinculados ideologicamente à pretensão acusatória, obcecados, presos a ela. Muito pelo contrário. Devem se colocar numa condição cada vez mais de distância, até para que não se deixem contaminar, nem seja pela pretensão acusatória, seja pela pretensão defensiva também. Logo, juízes e juízes não podem indicar fontes de prova para qualquer das partes. Juízes e juízas, dentro de uma perspectiva democrática, constitucional e séria de processo penal, não podem combinar às escondidas atos e medidas apenas com uma das partes. Na verdade, com nenhuma delas. Mas quando você vê que isso é feito, né, às escondidas de uma das partes, você tem aí uma quebra do que seria um processo penal equilibrado. Juízes e juízes não podem escolher quem eles vão julgar. Tá? Porque isso mostra que há um interesse prévio à própria demanda. Então, a demanda é essa cujo conteúdo é delimitado pela denúncia. Então, vejam como isso é complexo, né? As pessoas que estão à frente da magistratura, elas não podem se antecipar ao objeto da demanda.
escolhendo o que vão julgar, ou então quem, né, vão julgar esse ou naquele processo penal. É um tema que traz debates, né? Vejam vocês que quando a gente se depara com esses seriados, documentários, né? Essas produções, especialmente estadunidenses, elas têm um olhar mais maniqueísta da temática. Então, geralmente eles colocam, né, a pessoa que está à frente da magistratura como um semideus, né? Ou então como uma heroína. E nós não fazemos concursos públicos para adotarmos tais posturas. E vejam vocês, né? Quando você passa num cargo dessa relevância, você jura justamente respeitar a Constituição da República. Era isso. Se gostou, deixe o seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe com quem você desejar. Comente aqui, dando sugestões de melhora. A gente está aqui para aprender e, em breve, nós retornaremos com mais um vídeo aqui no Informar Direito, que é um canal em que eu vou tentar, né, sempre dialogar com vocês da melhor maneira possível, esclarecendo pontos relevantes. Para quem quiser complementar, por exemplo, o estudo, eu sugiro que leia o texto do professor Jacinto Coutinho, O Papel do Juiz no Processo Penal, né, ou o novo papel do juiz no processo penal, e dentre outros textos, como do professor Auri, do próprio professor Alexandre Moraes da Rosa. Indico também o canal de um grande professor aqui no YouTube, né, e amigo, já é um doutrinador consagrado, que é o professor Rosmar Alencar. Vale muito também conferir a qualidade do trabalho dele e, em breve, quem sabe, ele também esteja aqui conosco, trocando uma ideia, já que, se você quiser, pode conferir uma live que eu e ele fizemos no canal dele. Tá bom? Um abraço, tudo de bom, gente.